Pai do Senhor, jovens, tudo bem? Boa tarde, como estão? Vou tentar fazer um vídeo rápido para vocês aqui, para propor para vocês uma reflexão acerca de um tema e de uma música. Todos sabem que o próximo domingo é a Santa Ceia, e eu estava pensando numa música que, se a gente tiver oportunidade para cantar, eu queria debater com vocês esse tema hoje, e se tivermos oportunidade, ver uma música para a gente cantar. Não é uma música fácil, mas eu acho que a gente consegue fazer. Com isso eu queria ler com vocês um texto que está aqui em Lucas. Vou compartilhar aqui para vocês a leitura. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, aqui, está na tela. Diz assim, a epígrafe diz: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Só para contextualizar, isso aqui aconteceu depois da crucificação de Jesus, tá? Estava acontecendo no domingo, vocês vão ver adiante no texto que eles falam que já é o 3º dia. Então, sexta-feira foi o dia 1, sábado dia 2, domingo dia 3. E isso aconteceu ao 3º dia, e eles... O cenário aqui era de pessoas desoladas. Os discípulos acompanhavam Jesus, viram ele fazer uma série de coisas, ele profetizar que ele era o Messias, que ele seria o Salvador, que ele seria o Redentor do povo de Israel. Aquela era a esperança que esse povo tinha para a salvação, visto que isso era prometido há muitos e muitos anos. Porém, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Esse é o contexto desse texto. E eles, no domingo, depois de nada ter acontecido nesses 3 dias, desolados, estão voltando para os campos de onde vieram. Provavelmente Emaús era a vila de onde eles vieram. Estavam voltando para casa para recomeçar a vida, para seguir a vida. O verso 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Esse era o cenário de tristeza. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Em outras palavras, eles dizem assim: rapaz, ele se apresentou como Messias, nós cremos que ele era o Messias, ele fez coisas maravilhosas em nossa presença, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Nós esperávamos nele como Redentor de Israel, mas a nossa esperança morreu. Perceba o cenário aqui. Por que esses caras estavam tão desacreditados? É preciso que nós entendamos, como lá em Atos vai dizer, o livro de Atos vai explicar, que assim como Cristo apareceu, como Jesus apareceu dizendo ser o Cristo, pelo menos mais umas 4 pessoas antes dele já tinham feito isso, né? Um chamado Judas, um chamado Teutas, se eu não estiver enganado, tinha se apresentado como Cristo, porém essas pessoas foram mortas. Depois que elas foram mortas, o movimento deles acabou, não prosseguiu, simplesmente se encerrou. E nenhum deles ressuscitou. E aqui já era o 3º dia, Jesus não havia ressuscitado ainda para aquelas pessoas. Eles não tinham conhecimento da ressurreição de Jesus. E a razão pela qual eles estavam desesperados e desconsolados é porque entendiam que era mais um, ver se acontecido isso, né? Mais um que disse que era o Cristo e nada tinha acontecido. O Redentor de Israel não tinha chegado. A esperança que eles tinham havia morrido. Quando eles estavam com Jesus, é como se eles tivessem aprendido a voar. Encontraram a liberdade de acordo com a promessa de Cristo de que ele seria o Redentor. E quando Cristo morre, e aos olhos deles ainda não é, né, assim, não é compreensível a ressurreição, é como se depois de terem voado e conhecido o céu, eles têm que voltar agora a uma gaiola, triste, presos novamente nesse cenário de desespero por não conseguir se salvar. E o Redentor que eles criam que seria o Salvador havia morrido. E eles não estavam entendendo a ressurreição, não tinham vislumbrado a ressurreição. Então eles entendem: a nossa esperança morreu. Mas
Nós vamos ver lá em... Cadê? Onde é que faz aqui agora para... Nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 28. Vou botar aqui o verso 1 em diante. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E aqui para frente que vai a parte que eu quero que vocês foquem. E os guardas tremeram, espantados, ficaram como se estivessem mortos. Verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nesse momento, ao se deparar com o cenário da ressurreição, inicialmente essas mulheres, depois os 12 apóstolos, na sequência mais de 500 discípulos, como Paulo escreve aos Coríntios, vão presenciar Cristo ressuscitado, não no mesmo dia necessariamente, mas e entender que aquele foi, enfim, um domingo triunfal, o domingo em que a esperança ressurge. A nossa esperança ressurgiu porque Cristo ressuscitou, aquele que foi morto ao terceiro dia ressuscitou, ele não está mais lá, ele ressuscitou. Essa é a esperança que renasce para essas pessoas e para nós também. E a sensação para eles é aquela mesma sensação que os visitantes, né, quando Jesus nasceu, lá no começo de Lucas capítulo 2, em Lucas capítulo 2, quando Jesus nasceu, os visitantes chegaram lá e se depararam com o Messias prometido que havia nascido. E eles dizem: paz na terra entre os homens, glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o cântico dessas pessoas. E a música que eu quero propor para vocês é uma música que traz essa sensação de entendimento de que a ressurreição de Cristo é o que renasce a nossa esperança, porque a partir daí a nossa salvação é viável. Quando Cristo renasce, a ressurreição de Cristo é fundamental, é de suma importância compreendermos que a sua ressurreição representa as primícias dentro do seu povo, assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado, morreremos por consequência do pecado neste corpo, mas ressuscitaremos em glória, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Isso nos anima a enfrentar as dificuldades dessa vida, porque lá em Romanos 8, Paulo vai dizer: se nós participamos com Cristo do seu sofrimento, igualmente participaremos com ele da sua glorificação, da sua glória. É isso que nos anima. Cristo ressuscitou, isso é um fato histórico, verdadeiro, fundamental para a nossa compreensão. E o que vamos fazer no domingo, na Santa Ceia do Senhor, é anunciar essa morte e essa ressurreição, é anunciar a razão da nossa esperança, é anunciar o porquê estamos ali naquela igreja, o porquê servimos a esse Deus, o centro da nossa fé. Isso é a ceia, é o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. E aos que vão cear no domingo, aos que já fazem parte dessa ordenança, que compreendam que é isso que estamos fazendo. E eu quero com vocês propor essa música, que eu vou botar logo na sequência, no intuito de fazer a igreja refletir e entender isso. E aos que ainda não são batizados, né, existe uma liturgia na igreja do batismo para permitir que participe da ceia, que entendam que é este o cenário da ceia. A ceia não salva, o batismo não salva, mas é um prazer tremendo anunciar aquele domingo triunfal, o domingo em que Cristo triunfou sobre a morte, sobre o pecado naquela cruz, quando Ele ressuscitou. Participar disso é de tamanha alegria nos nossos corações, porque temos a certeza que por isso a nossa salvação está disponível, por isso a nossa salvação está à nossa disposição, porque Ele conquistou na cruz, e é isso que anunciamos. Compreendam dessa forma, jovens, vocês que participam da ceia e vocês que ainda não participam, compreendam dessa forma, porque é um desejo tremendo do coração do crente verdadeiro a anunciar essa salvação, anunciar esse domingo triunfal. Por isso eu quero propor para vocês essa música, para que vocês escutem. Eu vou projetar aqui a música, eu vou botar o áudio da música e a letra ao mesmo tempo, para que vocês vejam o que eu quero propor para vocês para fazermos no domingo, se tivermos a oportunidade. Mas mesmo se não tivermos essa oportunidade, que isso sirva de aprendizado para nós, sobre o que é a ceia, sobre o que é a importância de participar da ceia, o anúncio desse domingo triunfal, que agora eu apresento a vocês. Essa é uma canção de Marco Teles, aquele mesmo que nós cantamos Benedictus, tá?
E é uma música que eu acho extremamente pertinente para cantarmos na ceia, se tivermos oportunidade. Tá? Vou projetar para vocês a música e também vou botar na tela a letra para vocês. Voltar aos limites da gaiola triste, eis o que me aflige. E agora vês ali, não sabe o que passou, o que aconteceu. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou.
Bom, pessoal, espero que vocês escutem a música, que vocês tenham gostado. Eu acho que, embora seja uma música difícil, a gente consegue fazer. Deus abençoe, a paz do Senhor, e depois a gente conversa pessoalmente sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus.